Bom, a gente está junto há 15 anos, né? E a gente começou o nosso namoro em 2009. E desde o início a gente sonhava em ter uma família com filhos, né? Mas nós éramos dois jovens, ainda não existia a possibilidade da adoção por casais homoafetivos, ainda tinha as questões também já da legalidade da união entre casais homoafetivos. E isso então foi ficando assim no imaginário, né? E a gente foi se desenvolvendo como um casal e nós acabamos, né, nos mudando para o Rio de Janeiro, porque a gente morava em São Paulo e vivemos no Rio de Janeiro por 10 anos, né? Mas quando nós completamos 10 anos de união, em 2019, a gente resolveu dar entrada no processo de habilitação para adoção. Então já tinha acontecido toda essa questão burocrática, né, que foi aprovada a questão da adoção, foi aprovada a união estável, e a gente fez a nossa união estável nesse ano de 2019, logo em janeiro, para dar início à nossa habilitação para adoção. Pode continuar, é lógico. E aí, a gente, de início, a gente pensava em ter dois filhos, de 0 a 8 anos, né? Nas nossas conversas, a gente quis ser assim um pouco conservador nas nossas possibilidades, e aí a gente passou pelas entrevistas, né? Fez o nosso curso, a gente fez o curso, e nós colocamos que o perfil dos nossos filhos seria de 0 a 8 anos, de raça, né, de cor indiferente, de doenças tratáveis, e era isso. Podia ser menino, menina, podia ser dois meninos, duas meninas. E durante a nossa entrevista, a gente inclusive falou, né, com ela: ah, mas se a gente tiver assim, se vier dois filhos meninos, a gente pode continuar na fila para uma terceira, né, criança, um terceiro filho, para vir uma menina? Aí falou: pode, né, sem problema. Aí a gente falou: ok. Porque a gente já tinha uma ideia que talvez a gente quisesse um terceiro filho também. E aí a gente se habilitou, né, na adoção. E essa ideia de adoção, ela sempre esteve, né, presente na nossa conversa de casal. A gente nunca pensou em ter um filho por FIV, por exemplo. A nossa ideia sempre foi a adoção mesmo. E a gente só estava esperando dar assim, a oportunidade e também as nossas questões financeiras, assim, né? A gente se organizou, mudou a nossa vida financeira, a gente não tinha um trabalho muito fixo, assim, depois a gente conseguiu se formar como professor, a gente começou a ter estabilidade, e aí a gente então viu que era o momento certo, que foi quando a gente deu entrada no processo de habilitação. E aí no mesmo ano a gente ficou habilitado, né, em 2019, a gente deu entrada no comecinho do ano, no final do ano a gente teve nossa habilitação para adoção. E aí em 2020, no começo de 2020, a gente começou a participar de um grupo de busca ativa. Nesse grupo de busca ativa tem o que a gente chama de cegonhas, né, que são as pessoas que fazem a ligação entre crianças e adolescentes, que praticamente já não encontram perfis habilitados para adotá-los, né, seja por serem grupos de irmãos, por serem mais velhos, por alguma questão, às vezes, de doença, enfim, que causam mais dificuldade para pretendentes no Brasil. E aí, durante 2020, a gente teve primeiro uma mensagem de três meninos que eram de São Paulo. E aí a gente ficou meio mexido, assim, com esses três meninos, mas a gente nem estava habilitado para São Paulo, então a gente conversou bastante, e a gente falou assim, se fossem três crianças do Rio de Janeiro, e se mexesse com a gente também, é porque são os nossos filhos. E aí, exatamente uma semana depois, um domingo, a gente recebeu lá uma mensagem que falava K, E e K, só as iniciais, com a idade deles, né, dizendo que eram saudáveis e que eram do Rio de Janeiro. E aí a gente olhou um para o outro assim e falou: são os nossos filhos. É. Mas nossos pais não sabiam dessa nossa vontade por esses três, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi comunicar nossos pais, que nossa rede de apoio ali mais próxima, sobre isso. E a gente pensou, porque se
se for muito, nossos pais vão falar assim, calma, vão com calma, né? Mas foi totalmente ao contrário. Eles falaram, ah, são esses, não sei o quê, então vão. E a gente falou, meu Deus, e agora? E foi quando a gente começou a aproximação com a vara, né? Lá de Duque de Caxias, que é onde nossos filhos se encontravam. E começou toda essa questão. Lembrando que 2020, a gente estava no ano da pandemia. Então, estava tudo muito diferente também para o pessoal da vara, né? Eles também não sabiam como fazer a aproximação, como que tudo iria acontecer. E aí a gente foi isso aconteceu em maio, né, essa nossa conversa com a Vara. E a gente perguntou se as crianças aceitavam, né, primeiramente, casal homoafetivo, pela idade, eles já tinham esse poder de fala. E o Cauã tinha 12 anos na época, Edgar 9 e a Kathleen 5 anos. E a gente entrou em contato, a gente começou a conversar, fazer algumas videochamadas, que porque assim existiu uma questão com os nossos filhos que não tinha tanta clareza, ou então eles tiveram muito cuidado, na verdade, com as Informação. informações dos nossos filhos. Tanto é que não tinha foto, não tinha nada. E a gente não viu os nossos filhos, foto dos nossos filhos, até o dia do encontro, até o dia que nós encontramos eles presencialmente. E cada caso é um caso, né? Esse o dos nossos filhos foi por conta de que eles tinham acabado de passar por uma desistência de um outro casal e eles não tinham mais pretendentes no Brasil e eles estavam sendo preparados já para uma adoção internacional e muito provavelmente ser separados. Então a gente ficou sabendo disso ao longo, né, das conversas e aí a gente começou a entender por que que estava sendo tão cuidadoso de não mostrar foto, de não contar muita coisa. Eles estavam primeiramente sabendo se nós realmente estávamos, né, interessados, porque a vara da infância e juventude, o juiz, ele não está querendo encontrar crianças para famílias, né? Ele é invertido. Eles querem encontrar famílias para as crianças, né? E a gente foi entendendo isso e conversando, eles foram Demorou um mês, né? sentindo, demorou mais ou menos um mês. Em junho de 2020, a gente foi a primeira vez ao abrigo para conhecer nossos filhos, né? E aí aquela emoção para quem está dentro da adoção, né, que faz processo de habilitação, passa por todos esses processos que aparentemente são muito frios, né, porque são muito burocráticos, documentais, mas nós, desde o início, a gente começa a fazer, né, a sentir como se tivesse uma gestação, né? Nós estamos gestando nossos filhos dentro do nosso emocional, dentro do nosso sentimento, e a gente vai tendo ansiedades, né? A gente fica ansioso. E as pessoas, inclusive, que são externas, as pessoas que estão fora desse processo, elas não entendem muito bem, né? É também uma construção familiar muito solitária do casal ou da pessoa que está habilitada, porque as sensações e as movimentações do processo, por exemplo, elas são sentidas por quem está vivendo, porque as outras pessoas não estão visualmente como uma mãe, né, tendo ali a gestação, a barriga crescendo. Então, esse visual, essa construção social que foi criada através, né, do tempo pela sociedade, nós não tivemos, né? Mas mesmo assim, nós passamos por muitas questões de ansiedade em todo o processo, né? A vontade de saber como são nossos filhos e tal, de conhecer. Então, quando nós fomos no primeiro dia lá, a gente estava com muita ansiedade, a gente morava 2 horas Duas de horas. distância, a gente morava na região dos Lagos do Rio de Janeiro, em Araruama, e a gente tinha que ir até Duque de Caxias, que é lá no Rio de Janeiro, né, na Baixada. E aí a gente chegou lá, a gente viu nossos filhos assim de relance, né? Porque a gente foi entrando pelo abrigo, a gente viu a Kathleen primeiro sentadinha, apesar de nós não sabermos quem eram exatamente, nós tínhamos uma suposição, porque tinham só mais um grupo de irmãos lá, né? Eram 2 grupos de irmãos que tinham dentro do abrigo, os nossos 3 filhos e mais 3 irmãos. E aí a gente já foi meio que identificando assim pela idade e tal, e aí a gente logo em seguida foi apresentado pela assistente social, né, pela psicóloga que estava nos acompanhando,
E aí foi engraçado, porque rapidamente eles já nos chamaram de pais, e a gente não estava muito preparado para isso. A gente estava, tipo assim, pensando, quando é que será que eles vão chamar a gente de pai, né? Porque a gente fica nessa dúvida também, né? Quando que a gente chama eles de filho? Mas eles já chamaram a gente de pais logo assim no primeiro momento. Quiseram mostrar o abrigo inteiro pra gente, onde eles dormiam, os brinquedos, as roupas, né? O que eles faziam. O Cauã, que é o mais velho, ele cuidava de uma horta que foi criada por conta dele, né? Porque ele gosta muito de planta. E aí ele foi lá mostrar a hortinha dele pra gente, as plantinhas e tal. E a gente ficou assim muito comovido com tudo aquilo. E nós tivemos a nossa primeira conversa em família, né? Nós fomos numa salinha e fizemos uma roda ali e todo mundo assim meio que estranho, né? O que que a gente vai falar, o que que a gente vai conversar sem muita intimidade, mas rapidamente o Edgar primeiramente começou a fazer perguntas, né? Tipo, são dois pais, né? Então, quem que lava a louça? Quem que arruma a casa? Tentando, talvez, né, colocar uma definição que também é criada pela sociedade de que homem não faz isso e que mulher faz outra coisa. E aí a gente não falando, todo mundo faz tudo lá em casa, né? A casa é de todo mundo ajuda, todo mundo faz, normal. E aí já foi quebrando o gelo. A Catherine também, como a gente estava todo mundo de máscara, eu falei, vamos tirar a máscara, né? Pra gente se ver e tal. Quando eu tirei a máscara assim, a Catherine falou, fez assim uma caretinha, fez. Eu acho que eu prefiro de máscara. Fez uma piada assim, a gente todo mundo gargalhou. Aí os meninos falaram, não, ele é lindo sem máscara também, tal, tal. Aí foi Perguntou sobre o bem cabelo. engraçado, né? Ela perguntou também sobre quem ia cuidar do cabelo dela, Sim. né? Então, eles quebraram bastante o gelo, assim, Uhum. né, com a Mandaram gente. melhor do que a gente. Foi, a gente tava, né, assim, tremendo, assim, principalmente por É. serem três também, a gente não sabia como a gente ia lidar com aquilo. Tanto é que a gente Nós, não soube lidar direito nesse dia, né? dividir as atenções, né? Aham. Foi mais complicado. É. Agora a gente já sabe mais. Sim. Aquele dia foi, Aquele dia a foi um gente, caos. eles puxavam a gente para cá, puxavam a gente para Aí um lá, e eram puxava para lá, três, outro né? para cá. E É. aí no final também, aí eu já contou no final do dia. Aí a gente teve um dia assim muito legal, Foi foi um meio período, assim, né? A gente almoçou com bem eles, gostoso. foi muito bom. E no final desse dia teve assim um momento muito emocionante por conta de que nós tivemos que deixar os nossos filhos no abrigo de volta, né? Porque a gente foi só visitar. E o Cauã, o mais velho, ele depois que ele percebeu que estava chegando a hora de dar tchau, ele se afastou da gente, e a gente foi até ele depois dar tchau. E aí ele parou, olhou para a gente, né, olhou para mim, no caso, na hora que deu um abraço, e perguntou se a gente ia voltar mesmo, né? E isso foi assim algo que mexeu demais com a gente, sempre mexe quando a gente fala sobre isso, de como aquilo era importante para ele, né? Sendo que tinha passado por uma desistência, eles viveram 3 anos no abrigo, então é muito tempo abrigado, né? Eles não eram alfabetizados, o Edgar tinha uma questão de dislalia muito severa, ele não sabia se comunicar, ele não sabia falar direito, apesar de ter 9 anos, e então era um conjunto de coisas que naquela pergunta a gente sabia que era muito importante, né? E a gente falou, não, lógico que a gente vai voltar, mas para eles é mais alguém falando alguma coisa, né? Como já falaram outras vezes. Então a gente voltou para casa assim arrasado, né? Acabado, choramos e, e já imaginando o próximo encontro, né? E durante a semana a gente, como a gente morava 2 horas de distância, a gente fazia ligação de telefone mesmo, né? Então a gente imagina ligação com 3 crianças de telefone, uma revisando com a outra, foi assim bem complicado. Mas foi. E aí a gente começou a visitar de fins de semana, porque, né, era Ficou um mês, né? um mês visitando praticamente fim de semana. Até E que deu aí julho. deu julho, que era mês de recesso escolar. O Lucas estava dando aula online, Online. né? Eu trabalhava no comércio na época, então eu estava trabalhando meio período, né? Estava naquele revezamento. E as crianças, então, tiveram a liberação. Nós tivemos a liberação de um alvará de 15 dias
para eles irem para nossa casa passar 15 dias do recesso escolar. Aí a gente ficou muito animado, feliz da vida. Chegou lá, né? Chegou lá no abrigo, eles já estavam com as malinhas deles prontas. Fomos para casa. Quando a gente chegou, as malas tinha tipo duas cuecas só e tipo não tinha calça, sabe? Aquela coisa assim. Cada um preparou sua mala. É, foi muito engraçado. Foi. E aí, mas foi super divertido. A gente fez um abrigo em casa, né? A gente não quis que eles se sentissem constrangidos ou estranhos. Então a gente fez todo mundo dormir na sala. A gente colocou um acampamento assim na sala mesmo. A gente ouviu as músicas que eles ouviam. Era o mundo deles primeiro, depois o nosso, né? A gente quis sentir o que estava ali acontecendo, quem eram eles, a gente queria saber quem era eles, né? De fato, para depois a gente mostrar o nosso mundo e tudo mais. E foi isso, os 15 dias assim foram bem Intensos. intensos, né? Porque eles não sabiam o que eram, por exemplo, sala, cozinha, eles não tinham essa dinâmica familiar de casa, de rotina, de café, almoço, bem que tinha tudo regradinho no abrigo, mas é diferente, né? Não é a mesma coisa. Instituição é uma coisa, rotina de casa é outra. E esses 15 dias, assim, tiveram algumas intercorrências mais difíceis, mas nada que fizesse a gente, assim, falar, nossa, impossível. Não, a gente era pai deles, né? Desde o momento em que a gente viu os nomezinhos deles lá e sabia que era eles, e tudo que viria depois daquilo, a gente ia ter que dar conta do nosso jeito, porque eram nossos filhos, né? E filhos não existe devolução, não existe desistência. E a gente então seguiu. Depois desses 15 dias passados, é, eles não voltaram mais para o abrigo, né? A juiz entendeu que o melhor era eles continuarem, não voltarem mais para o abrigo. E eles nem quiseram mais voltar para o abrigo, nem para buscar as coisas deles, brinquedos, nada. Quem foi lá fui eu. Eu fui lá sozinho buscar as coisas deles. E daí, então, sim, começou a rotina, de fato, que aí foi a parte mais difícil, de porque eles não eram alfabetizados, eu estava acabando de me formar como pedagogo, o Lucas é professor de língua portuguesa, e aí a gente começou a estabelecer também uma rotina de estudo, né? Porque eles não eram alfabetizados, então isso tudo fez com que existisse também cobranças, né? É, necessidade de responsabilidade, e aí foi onde começou a surgir os conflitos, assim, né? Lógico, porque eles não tinham cobranças, não tinham nem quem cobrar, eles não tinham por que estudar, não tinha por que saber ler, não tinha por que nada, porque não tinha muito sentido, né? Não tinha afetividade, não tinha. E outra coisa que também que a gente percebeu é que a rotatividade que existe dentro do abrigo de pessoas e de coisas também fez com que eles não criassem a responsabilidade afetiva com as pessoas e também responsabilidade com as coisas. Tipo assim, se quebrar, tudo bem, a semana que vem tem outro. Ah, se eu não falar direito com essa pessoa, não tem problema, porque semana que vem também tem outra pessoa. Então, e a gente era uma família, e a família é permanente, ela vai continuar, né? Vai talvez chegar mais pessoas, talvez algumas vão ter que partir, mas ela é permanente, ela é constante, né? E foi difícil deles entenderem no começo também isso, né? E, inclusive, por conta da gente dar aula para eles, então a gente misturava paternidade com escola, né? E isso também é difícil. E é lógico que teve momentos, tipo assim, que acho que uma das coisas mais difíceis dos pais por adoção e mães por adoção ouvirem é que você não é pai ou não é mãe da criança, né, do filho, do seu filho. E eles falam porque é a única ferramenta que eles têm para tentar atingir a gente, né? E também nesse começo de processo, eles não têm a confiança, né? Sim, Então, até eles sentirem que realmente você ama, que você não vai desistir, eles ficam em provações. E uma das formas mais fortes que vem para eles, talvez não de uma forma pensada, sim. né, mas de uma forma mais automática, é dizer: você não é meu pai. Mas ao mesmo tempo que diz assim: ah, você não é meu pai, logo depois fala: ô pai, pode me fazer tal coisa? Então, é uma contradição deles próprios que você vê que é uma forma de defesa ali, muitas vezes, em alguns momentos que eles se sentem
diminuídos às vezes por não saberem, no caso dos nossos filhos, né, se comunicar, ou então não saberem fazer um dever que às vezes outros coleguinhas da idade deles sabiam na época, até mesmo a questão de competição entre os irmãos, né, Cauã e Edgar, porque eles estão na mesma série escolar. Então, no começo, se eu não conseguia fazer, ele se sentia muito inferiorizado nesse sentido de, vão amar mais meu irmão. Então, a gente teve que trabalhar muito essa questão em casa. Sim. E a gente, assim que possível, também procurou ajuda psicológica, né? Uhum. Profissional. Então, a gente teve acompanhamento Psicológico e psicológica e também de de fono, fono, né? isso. E a gente também tinha uma rotina de conversa com eles bem constante, né? A gente separava uma hora por dia, porque a gente estava em casa, todo mundo junto, pandemia. Então a gente separava uma hora por dia e perguntava para eles como eles estavam se sentindo, separadamente, depois em conjunto, né? A gente fazia ali uma roda de conversa muito importante e que a gente começou a criar assim laços muito fortes e verdadeiros e de confiança e que foi o que fez com que se solidificasse também toda essa afetividade ao longo do tempo para quando eles fossem para a escola, né, viver no mundo mesmo, que eles também se sentissem seguros de quem eles eram, de qual família eles pertenciam, por conta de que nós somos uma família de dois pais, homoafetiva, adoção e interracial. É um prato cheio, né, para a escola, é um prato cheio para a sociedade quanto a preconceitos, né? Então a gente conversou muito com eles, preparando mesmo sobre o que poderia vir, né, no futuro, porque eles voltaram, na verdade, para a escola só em 2022, né, Presencial, né? presencial. A gente foi segurando o máximo possível em casa, porque a gente tinha possibilidade, nós éramos professores, então a gente se sentiu mais seguro para que eles se fortalecessem mesmo e se sentissem mais seguros também de executar as tarefas e tal. E foi muito bom, acho que para a gente foi o melhor que pode ter acontecido, é a gente ter ficado bastante tempo juntos no começo, é, fortalecendo mesmo o nosso vínculo afetivo. E aí, o tempo foi passando, a gente foi superando, né, as nossas dificuldades. O Edgar conseguiu superar as questões da dislalia, melhorou muito. Colocamos eles em outras atividades, como teatro, algumas coisas que desenvolvessem eles também, né, em questões de se expressarem, de se comunicarem. E isso tudo foi muito bom. E hoje nós temos, né, assim, como personalidades, Catherine, nossa filha que ama canto, que ama se expressar, até de fazer vídeos também, né, de atuar, ela gosta dessas coisas artísticas. Edgar também ama dança, sempre amou, e essa era uma questão no início que ele tinha muita vergonha. A primeira vez que ele dançou Em pra casa. gente, né, em casa, assim, brincando, logo em seguida ele se excluiu assim da família e chorou muito, porque ele achava que a gente não ia mais amar ele por conta disso, por conta de preconceitos anteriores, bullying. Então a gente também teve que fazer um processo ali, participar de um processo de deles entender que isso não existe problema, que é bonito, que é lindo, que é uma arte e que ele podia ser quem ele é e que tá tudo bem, porque a gente vai amar ele de qualquer jeito. Cauã também, questão da planta, né? Ele também ama plantas, ele é pai de planta, tem planta para toda a casa. É. E a Cat, assim, e os nossos três filhos, no começo também, eles não se reconheciam como crianças pretas, né? E nós, como pais brancos, nos vimos preocupados, né, em relação a isso, porque, querendo ou não, a família, ela é de pessoas brancas e nós temos que fazer uma contracorrente, né? Nós temos que criar um ambiente para os nossos filhos que seja também favorável à cultura, à etnia deles, para que eles se reconheçam e não se sintam embranquecidos também, né? Eles É. quer falar alguma coisa? A Catherine, por exemplo, se pintava de branca, né, de cabelo liso, loiro. Eles não se reconheciam como crianças pretas e a gente conversava muito sobre isso também. Trouxe literatura preta para dentro de casa, né?
trazendo mais filmes, séries, coisas que Bonecas. representam bonecas, porque ela tinha 10 bonecas, todas eram brancas, né? E aí a gente então começou a ter bonecas pretas, conversar sobre africanidade, e isso foi assim muito bom. É um letramento tanto para eles quanto para a gente racial, e que a gente às vezes percebe que algumas pessoas não dão tanta importância a isso, e é muito importante, porque a nossa filha veio com cabelo semi-alisado assim, então são muitas violências que a sociedade causam e que às vezes elas vão passando desapercebidas, assim, né? Como naturalizadas e tá tudo bem. Os nossos filhos não se viam bonitos, não sabe? O que era bonito, o belo, era o branco de olho azul, o modo europeu. E aí a gente foi trabalhando essas questões, trazendo as personalidades, pessoas pretas, né, que fazem coisas incríveis, mostrando que tudo é possível e que não é a branquitude que domina esse mundo, né? É de todo mundo e eles têm o lugar deles. E aí a gente, né, foi trabalhando isso. Quer falar alguma coisa? Porque eu falo demais, né? Já percebeu, né? É ótimo. É, Começou e foi. Foi. Foi, uma contou toda a pergunta. história. Quer falar alguma coisa? Estou satisfeito. Eu acho que você Ah, falou, eu falei bastante? você deu uma resumida, assim, né? Sim, Até agora que a gente foi para a internet sim. desde 2022, que a Sim. internet surgiu, inclusive a gente não tinha intenção de estar dessa forma na internet, né? É, o Carlos, ele postava vídeo sobre ser professor na rede social dele, e aí um desses vídeos, dos primeiros vídeos, foi com nossos filhos, e aí ele falava que eram filho, né, eram filhos dele. Eu não aparecia, a gente não aparecia no mesmo perfil ainda, o Uhum. pessoal que eu trabalhava não sabia também. Então, os comentários desse vídeo, quando ele apresentou os filhos para os seguidores, né, para o pessoal, 50 seguidores. enfim, né, foram comentários absurdos, assim, em questão de racismo mesmo. Então, nesses vídeos aí, a gente percebeu que a gente precisava se colocar e falar mais sobre, porque as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, não cogitavam a possibilidade de adoção, Nem de dois né? pais, Então, ao ver um pai branco, com filhos pretos. filhos pretos, né? Eram sempre questões de racismo mesmo nos De comentários, traição. de traição, enfim, de ser um pai, uma mãe. Então, tipo, são muitas questões que a gente acha importante, já como professores também, né? Como educadores, a gente colocar para a sociedade, sair um pouco da questão de sala de aula, conteudista, e trazer uma educação de uma forma diferente. Por mais que seja também tão complexo quanto estar em uma sala de aula, porque a questão emocional também é bem difícil de lidar na internet, né? Com tantas. Tem muita mensagem boa, mas às vezes uma mensagem que fale sobre nossos filhos já meio que acaba com a gente assim no dia. E mesmo assim a gente sabe da importância pelas mensagens que a gente recebe contrárias, né? Essa semana a gente recebeu de um senhor, tem 70 anos, né? E ele falava o quanto que o Edgar inspirou ele a se inscrever no curso de dança livre. E Ai, aí a que gente leu até para o legal! Edgar e tal, e que ele nunca teve a coragem de fazer isso, mas sempre teve vontade. Então a gente fica assim tão feliz, tão emocionado com isso, que às vezes a gente nem enxerga onde está chegando, sabe? E a gente pensa, tenta focar muito nisso daí para a gente poder continuar o trabalho assim dessa educação, dessa conscientização, de colocar nossa família também como uma família normal diante de tantas outras famílias que existem também. Então, acho que, por mais que seja difícil, a gente tem focado bastante, No propósito, no né? propósito, né? Bom, já está dando nosso horário, mas eu quero saber assim, se vocês puderem dar um recado falando em como a adoção muda não só vocês que adotaram, mas como muda o mundo, qual seria essa mensagem? Bom, a adoção, ela é o amor, em movimento, e ela modifica vidas. A adoção não é caridade, né? A- o bem que você faz
para os filhos é uma consequência, né, do amor que você está construindo, que é um amor de parentalidade, né? Então, a adoção é um modo de você criar sua família, de você ter filhos. E para a gente, ela modificou completamente a nossa vida, né? E a gente sabe que também mudou a vida dos nossos filhos. A gente vê não só fisicamente, mas como pessoas, e nós também, né? Então, para a gente, a adoção, ela é uma forma genuína de se construir, de constituir uma família, e é só amor. Deixa eu falar um pouco alto também. Fala aí também. Você tira as palavras da minha boca. Ah, mas eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente fala de adoção, a gente fala sobre amor e é muito perigoso pensar que a adoção seja caridade, né? Porque quando a gente pensa que adoção, ai, estou adotando por caridade, porque eu sou muito bom, a gente fica esperando algo dos nossos filhos, que é Gratidão, a né? gratidão, outros sentimentos que não se deve esperar, sabe? Eu acho que essas questões, elas são construídas e quando a gente fala sobre amor, a gente não espera nada do outro nesse sentido. A gente faz por simplesmente fazer. Eu acho que essa é a diferença de adotar consciente do que é adoção e do quanto que ela pode mover não só o mundo ali, né, das crianças, mas principalmente o nosso mundo, porque eles transformaram e continuam transformando nossa vida de um jeito que a gente não consegue nem medir, sabe, o antes e o depois. Parece que eles estiveram com a gente Desde sempre. desde sempre, assim. Então, acho que a adoção, acho que amor é a É a palavra. tradução ideal, assim, de adoção. Ai, gente, que lindo. Ah, eu tô nervoso. Muito obrigada, rapazes, Ah, por conceder essa entrevista aqui pra gente, tá bom? Obrigado. Ah, e quando ah, tu a conhecer gente, o gente, a Pará, gente quer muito. muito, Ah, vem, quando vocês vierem, comuniquem a gente pra gente ir lá gravar com vocês com e Ah, certeza. tomar um demais, tacacá, um Experimentar vatapá. tudo. demais. Isso aí. Experimentem Adoro tudo, experimentar comidas Nossa, novas. demais. Isso é demais. A tá gente bom? também é pato também, né? É o quê? Tá? Pato no, como Tucupi? fala? É Ah, tucupi? passa no tucupi? Nossa, também. Ah, tem a maniçoba, vocês têm que experimentar a maniçoba. Maniçoba. Hum, Nossa, e nossos filhos amam também experimentar Ah, tudo. eles experimentar. gostam? Nossa, eles Nossa, gostam de tudo. adoram, adoram. Ixi, então vão comer tudo quando estiverem aqui. Mas venham e comuniquem a gente que a gente vai lá com vocês, vai mostrar todo o Pará pra vocês. Com Ai, certeza. Vai ser maravilha. ótimo. Tá Muito Muito bom? obrigado. obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Bom Bom dia, dia. obrigado. Obrigado.